Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar o capítulo 5 de matemática, página 30, comparando os dados. Neste capítulo eu vou conhecer, analisar e produzir tabelas e gráficos, refletir sobre palavras primitivas, compostas e derivadas, ler e refletir sobre trechos de novela. Aqui tem a imagem de vários dados, né? Geralmente a gente conhece os normais, que tem o formato de cubo, que tem seis lados, né? E vocês sabem para que os dados são usados? Me dá exemplo aí de alguma coisa que vocês sabem que a gente utiliza dados. Para jogar, para fazer um jogo de tabuleiro, Isso. para contar os passos. Isso, também. Muito bem, isso aí. Dá pra gente jogar, dá pra gente brincar, né? Agora vamos para a próxima página. Página 32, por favor. Vamos lá. Gêneros, gráfico e tabela. Para apresentar informações numéricas, os gráficos e as tabelas são muito úteis na escola, no jornalismo e em muitos outros contextos. Observe os gráficos e tabelas da página ao lado. É possível entender do que os gráficos a seguir tratam sem ler os textos? Você prefere obter informações numéricas por meio de tabelas ou gráficos? Leia a seguir o trecho do relatório do Projeto Lazer Comunitário da ONG Ação Unitária do Brasil. Os caminhos percorridos no Projeto Lazer Universitário. O Projeto Lazer Universitário é o resultado de um longo processo de acúmulo de experiências e reflexões relacionadas ao trabalho que a ação comunitária vem realizando. A constatação de que as atividades culturais e de lazer são importantes ferramentas de fortalecimento comunitário nas organizações sociais que ela apoia, sempre esteve no horizonte de suas preocupações. O desafio era implementar um projeto que agregasse toda a experiência, dialogando com o contexto atual. O que aconteceu no projeto? As atividades sistemáticas foram escolhidas a partir de uma consulta junto à comunidade. Nesses encontros, as pessoas foram convidadas a refletir sobre o lazer com atividades propostas pelos animadores e a escolher por meio de uma enquete aquela que gostariam de realizar. No total, 300 enquetes foram aplicadas e os resultados serão apresentados a seguir. Então, vamos olhar aqui. N/I significa que não foi informado. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é o gráfico, tá? Esse do lado de cá coloridinho é o gráfico. E isso aqui é uma tabela, porque isso já é algo conhecido da gente, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Segundo a faixa etária, de acordo com a idade, ó. A partir de 40 anos, de 18 a 39, de 0 a 17 anos, esses aqui foram não informados. A mesma coisa que está representado aqui no gráfico está aqui na tabela, tá? Aqui no gráfico ele mostra a quantidade em número e em porcentagem. Aqui a gente só tem o resultado em quantidade. Isso aqui foi uma enquete que foi feita, tá bom? Agora aqui embaixo é segundo o gênero. O que é gênero? Masculino, feminino e esse N/I que não informado, né? Geralmente são pessoas que não se designam nenhuma coisa nem outra. Então aqui tem o gráfico, né? Conhecido também como gráfico pizza ou gráfico de setor. E do ladinho aqui nós temos a tabela. Agora vamos lá para a próxima página. Aqui nós temos as atividades escolhidas para votação. E do ladinho nessa tabela nós temos o resultado, ok? Então vamos relembrar. Isso aqui, né, que tá na vertical, a gente chama de coluna. Então essa tabela, ela tem duas colunas. E cada linha dessa literalmente chamado de linha, né? Então a tabela, ela é composta assim por linhas e colunas. Por exemplo, se você entrar, vamos entrar aqui no Word, só para vocês verem, tá? Aqui no Word, eu posso clicar em inserir, tá vendo aqui, ó, tabela. Vai abrir isso aqui, esse monte de quadradinho. Nesse monte de quadradinho, eu vou escolher quantas colunas
e quantas linhas eu quero para minha tabela, tá? Aqui vai até 8 linhas e 10 colunas. Se eu quiser mais, eu venho aqui em inserir tabela, que aí vai abrir esse quadrinho e eu vou digitar quantas linhas e quantas colunas eu quero. Então, por exemplo, eu quero aqui 3 linhas e 5 colunas. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3 linhas. E aqui eu trabalho a formatação da minha tabela ou da minha planilha, que seria da mesma coisa, tá? Então, aqui tem várias atividades para que a ONG pudesse trabalhar com o pessoal. Aqueles gráficos e tabelas da página anterior foi a votação da quantidade de pessoas que optaram por alguma coisa, ok? Então, aqui, ó. E agora, na próxima página, nós vamos responder referente ao texto do lazer comunitário. A gente vai começar colocando a autocorreção aqui, por favor. Autocorreção, a data de hoje e as páginas que vão da 35, tá? 39. Coloquem aí, por favor. 35 a 39. Agora aqui, ó, leia o texto introdutório do relatório e responda: qual é o objetivo do projeto Lazer Comunitário? É levar atividades de lazer e cultura para algumas comunidades, tá? Comunidades carentes, o pessoal que tem dificuldade financeira, muitas vezes são nas comunidades, né? Que antigamente a gente chamava de favela, hoje em dia a gente chama de comunidades. Para trabalhar isso com as pessoas, levar lazer, quer dizer, brincadeiras, jogos, animações e cultura também, né? De repente um teatro, algum filme, para que as pessoas possam assistir, né? Já que muitas não têm condição. Agora, na B, quem realiza o projeto é um indivíduo ou é uma instituição? É uma instituição, tá? Porque o projeto é realizado pela instituição Ação Comunitária do Brasil, que é uma ONG. E o que significa ONG? Organização não governamental. E o que isso significa? É uma organização, mas que não tem vínculo nenhum com o governo, tá? São pessoas que se juntam para fazer alguma coisa por alguém, por um local, sem ter vínculos com o governo de nível geral, sem vínculo com o Estado, sem vínculo com prefeitura, sem vínculo com a presidência, com deputados, vereadores. São pessoas que se juntam para fazer o bem para outros, sem ter vínculos, sem ser patrocinados pelo governo, tá bom, gente? Então, isso é uma ONG. Agora, segundo o texto, o que aconteceu no projeto? O projeto dialogou, quer dizer, conversou com as comunidades e realizou enquetes para saber as atividades de interesse deles. Então, eles deram aquela lista que a gente viu na página anterior, cheio de atividades, e na frente da tabela a quantidade de pessoas que votou naquela determinada atividade. Agora aqui na 2, qual é a importância de realizar projetos como esse em comunidades que não têm estrutura de cultura e de lazer? A realização desses projetos permite que uma comunidade que não tem acesso a essas atividades culturais possa usufruir. Foi o que eu disse, são pessoas que não têm condições financeiras para poder estar aproveitando um lazer, aproveitando formas de cultura, seja um teatro, um cinema, seja uma arte plástica, pintura, paisagismo, qualquer coisa nesse âmbito, né, de cultural, tá? Então, quando eles levam esse tipo de trabalho para as comunidades, as pessoas que não têm condição de usufruir, de utilizar isso, eles vão ter acesso, ok?
3. Enquetes são pesquisas informais. Quantas enquetes foram realizadas e qual é o objetivo delas? Foram realizadas 300 enquetes. O objetivo dessas pesquisas é saber que áreas de interesse mais agradam à comunidade. Agora, na 4. Qual é a importância de criar tabelas e gráficos para registrar essas enquetes? As enquetes são formas eficientes de obter informação por meio do público-alvo e podem ser úteis para realizar ações direcionadas a essas pessoas. Organizar os resultados das enquetes em tabelas e gráficos permite analisar os dados com mais precisão. O que é isso aqui chamado público-alvo? Por exemplo, se eu fizer uma enquete com vocês sobre as brincadeiras que vocês mais gostam, tá? Vocês são o público-alvo, são as pessoas que eu quero atingir, que eu quero saber sobre o posicionamento disso. Então, vocês são o público-alvo. Por exemplo, se eu fosse fazer uma enquete com mulheres para saber se elas querem ter filhos, qual é o público-alvo? Essas são as mulheres. Aí ali a gente vai fazer a enquete, as perguntas, de acordo com as idades, ok? Vamos lá, 5. As tabelas relacionam um item a um dado numérico. Um dado numérico, isso. Marque X para completar as afirmações. Letra A. A primeira tabela lá da página 33... O que ela é relacionada a quê? A idades e números de entrevistados ou ao gênero e ao número de entrevistados? Corre lá na página 33 que vai estar escrito lá. E aí, quem achou? É a primeira. Oi? É a primeira. As idades e o número de entrevistados. Muito bem, isso aí, as idades e o número de entrevistados, né? Faixa etária significa idade. Na letra B de bola, o primeiro gráfico apresenta visualmente os dados numéricos da segunda tabela ou da primeira tabela? O primeiro gráfico. Da primeira tabela. Isso aí, da primeira tabela, muito bem. E agora, a segunda tabela, a primeira tabela estava falando sobre a idade, sobre faixa etária. E a segunda tabela? Está falando sobre gênero e o número de entrevistados. Muito bem, a letra C, estamos falando de gênero e número de entrevistados. E o segundo gráfico está relacionado à primeira ou à segunda tabela? A segunda tabela. Isso aí, muito bem, segunda tabela. Agora, na 6ª questão, relacione os trechos das tabelas. Tia, minha tela tá preta. Então, vamos relacionar os trechos das tabelas à parte do gráfico da página 33. Na letra A, eu tenho de 0 a 17 anos, 98 pessoas. Isso aqui se refere ao pedaço rosa, azul clarinho ou roxo? Refere ao roxo. Isso aí, que é o último, né? Vamos para a próxima página. Na letra B, tem o N/I, que significa não informado. Quantidade 7. Qual é? É o azul, é o verde, o azul ou o verde clarinho, que é o mais fininho? Isso, o verde clarinho, que é mais fininho. Vamos lá, na letra C, a partir de 40 anos, 86 pessoas, é o amarelo, o rosa ou o laranja? Rosa. Isso aí, muito bem. Na 7ª, responda a algumas questões sobre a terceira tabela. Que resultados essa tabela apresenta? Ela apresenta o total de atividades de lazer que são interessantes para a comunidade. Na letra B, foram realizadas 300 enquetes, segundo o texto. É possível saber quantas pessoas foram realmente entrevistadas olhando para os números da terceira tabela? Não, pois não se sabe se cada pessoa pôde escolher mais de uma atividade.
Portanto, não é possível afirmar que a soma do resultado seja igual ao total de pessoas entrevistadas. Porque lá a gente não sabe se a enquete a pessoa só podia escolher uma atividade. De repente, ela podia escolher quantas elas quisessem. Então, a mesma pessoa poderia escolher 2, 3, todas as atividades. Então, não tem como saber, ok? E na letra C, é possível, olhando essa tabela, saber o gênero e a idade das pessoas que escolheram? E isso a gente está falando, galera, daquela tabela da página 34. Lá não tem como saber, não veio indicação nenhuma, só veio falando das atividades e da quantidade de votos que aquela atividade recebeu. Então a resposta fica assim, ó, não, as informações não estão divididas por idade ou por gênero, apenas mostram os totais de cada modalidade escolhida pela comunidade. Marque as afirmações sobre as tabelas como verdadeiras ou falsas. As tabelas são formadas por linhas e colunas, verdade, nós vimos lá atrás. A coluna fica na vertical, em pezinho, certo? A linha fica na horizontal, deitadinho, certo também. Então, as 3 são verdadeiras. Segunda, responda as perguntas sobre gráficos e tabelas utilizando as palavras destacadas. Nós temos texto não verbal, texto verbal, dados numéricos, formas e cores. Então, vai ficar assim, ó. Qual é a parte mais chamativa dos gráficos? É o texto não verbal, né, gente? É os desenhos, é o formato do gráfico. Como são chamadas as quantidades ou porcentagens de uma tabela? São os dados numéricos. C. Do que é composto o texto não verbal dos gráficos? De formas e cores, né? Formas, formatos. E na letra D de dado, qual é a informação que não é representada por números ou por formas nos gráficos e nas tabelas? É o texto verbal. Agora, na terceira questão, nós temos o seguinte: os gráficos e as tabelas podem ser produzidos para diversas finalidades. Marque um X nas finalidades corretas. Então, as finalidades corretas vão ser a primeira e a última. Apoio visual para apresentações orais profissionais, quer dizer, pessoas vão estar apresentando esses gráficos e essas tabelas em algum lugar falando, explicando às pessoas. E representação de informações numéricas em relatórios por escrito. Então, a gente vai marcar o primeiro quadradinho e o último. Leia os esquemas gráficos a seguir e responda o que se pede. Então, aqui a gente tem uma coluna para elementos da composição de uma tabela e no outro, a composição de um gráfico. Os dois têm títulos. A tabela tem colunas e linhas, o gráfico tem legendas, os dois têm dados numéricos, a tabela tem linhas e colunas, o gráfico tem formas geométricas, a tabela ela tem um texto verbal e o gráfico tem pontos ou linhas. E agora marque as afirmações sobre os gráficos de setor, que é o gráfico de pizza, como verdadeiras ou falsas. Gráficos são formados por linhas e colunas? Os gráficos? Não, isso aí é falso. Podem ser compostos por figuras geométricas, pontos e linhas? Isso, verdadeiro. E a última perguntinha, não usam dados numéricos? Eles não usam números? É falso, isso aí, muito bem. Aqui, ó, o gráfico é uma representação em que é possível visualizar e comparar um conjunto de dados e valores numéricos. Vamos ver como isso funciona? Escolha uma das opções, construção de gráficos. Vamos ver isso aqui. Animal preferido. Dos animais abaixo, quantos alunos preferem... Vamos lá. Quantos alunos... Eu prefiro gato. Gato. Cachorro. Gato. Cachorro. Tá, vamos lá. A gente vai fazer de outra forma. Vamos lá. Bota aquela mãozinha que aparece aqui,
Quem gosta de cachorro, quem gosta mais de cachorro, bota a mãozinha para eu contar. Aquela mãozinha. Se você olhar para minha tela, que você vai ver que eu gosto mais de gato. Mais alguém aí botando? Não, né? Ok, então vou voltar lá. Cachorro, 9. Agora, tira a mãozinha, tira a mãozinha. Todo mundo tira a mãozinha agora. Tira. Isso. Agora só levanta a mãozinha quem gosta mais de gato. De gato, vamos lá. Quem gosta mais de gato? Ok, 5 pessoas. Tira a mãozinha. Agora nós... Tira a mãozinha, isso. Agora tira a mãozinha. Agora levanta a mãozinha quem gosta mais de pássaro, de passarinho. A pessoa que gosta de cachorro também pode colocar. Isso, então ali eu tive 2 pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha aqui como é que ficou. Olha, botei 9 pessoas gostam de cachorro, 5 de gato e 2 de pássaro. Olha como ficou aqui, ó. Embaixo os 3 tipos de bichinho e aqui em pé ficariam a quantidade. Então, olha como que ficou o gráfico. Legal, né? Agora vamos lá. Vou voltar. Eu tenho um cachorro. A enquete que eu fiz com vocês das cores ficou dessa forma. Olha que legal, ó. Agora, entre essas 3 frutas, banana, morango e maçã. Vamos ver. Eu gosto mais de maçã. Vamos ver aqui, sem responder oralmente, levantando a mãozinha. Primeiro, banana. Quem gosta mais de banana? Levanta a mão. Banana. Ok, pode abaixar. Agora, quem gosta mais de morango? Levanta a mão. Quem gosta mais de morango? Ok. E agora, quem gosta mais de maçã? Levanta a mão. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Tá aqui, ó. O Heitor tinha levantado a mão. Então, a gente já fez algumas enquetes aqui, tá vendo como que é legalzinho? Agora, a gente vai para a próxima página, tá? Aqui falando sobre gráficos e tabelas que a gente faria se tivesse na sala. Infelizmente, nós não estamos, então a gente vai baseado na tabela que a gente viu na página 34, o gráfico A, a tabela em que eu mais gostei foi sobre, vamos botar, é um assunto que todo mundo gosta, né? Diversão. Que são coisas que a gente faz, que é legal, que a gente fica animado, e aquela tabela ela foi publicada em 2019. Então, vocês vão colocar isso aí. Na última página de hoje tem ali, leia o texto e responda as questões a seguir. Imaginac, São Paulo e outras cidades no Brasil. Tudo começou em 2013, no bairro Glicério, em São Paulo, quando a cientista social Nayana Bretas e sua ONG... Criacidade, o nome da ONG dela é Criacidade, resolveu transformar áreas do bairro a partir de sugestões feitas por crianças de 3 a 11 anos. No projeto Cidade que Brinca, artistas plásticos pintaram fachadas e muros a partir de desenhos infantis ou ideias dadas pelas crianças. Elas também entraram na brincadeira, pintando muros mais baixos e o asfalto. Alguns lugares receberam ainda brinquedos de madeira para garantir diversão ao ar livre. No total, 1.200 crianças participaram ou foram impactadas pela ação, assim como 1.000 adultos. Em outubro, Nayana lançou o Imaginac, uma plataforma que reúne dicas de como projetos como a Cidade que Brinca, é o nome do projeto, podem ser feitos pelo Brasil, levando em conta a opinião das crianças na construção das cidades. Na nova iniciativa, 6 calçadas de São Paulo foram transformadas com a participação infantil, assim como a Viela Severino, na cidade de Poá, no interior do estado paulista, que se transformou numa colorida viela das crianças. Então, aqui nós temos 3 perguntas. A. Qual é o objetivo do projeto apresentado acima? Transformar áreas urbanas com desenhos ou ideias dadas por crianças. A. B.
Quem são os responsáveis ou realizadores dos projetos? A cientista social Nayana Bretas, por meio de sua ONG Cria Cidade. E na letra C, como foi a participação das crianças nesse projeto? Além de produzir desenhos e dar ideias, as crianças participaram pintando muros e asfaltos. E aqui a gente encerra a nossa atividade de português de hoje.